Decidi aparecer por aqui no meu canal. Realmente tá faltando muito vlog. Ok, aqui. Decidi aparecer por aqui no canal porque realmente tá faltando muito vlog. Gente, mas bora começar. Hoje é terça-feira, a gente está no segundo dia do mês de junho. São 7h54 da noite. Eu cheguei em casa, era quase 6 horas da noite, que eu tinha saído para poder trabalhar, né? E, enfim, eu não dormi muito bem na noite passada, então eu não consegui acordar cedo para poder estudar, nem fazer muita coisa. Mas eu vou dizer para vocês, assim, que eu tirei força da onde eu não tinha, para poder sentar aqui na mesa e estudar, porque dizer que eu tô com vontade de estudar, eu tô mentindo, né? Eu tô com um pouco de sono, e se vocês olharem assim direitinho pra mim, eu tô muito xoxa capenga, entendeu? Pra começar esse vídeo, eu estou estudando pelo repertório Enem, tá? Eu tô usando muito o repertório Enem. Não que eu não esteja usando o Acelere no Enem, mas como é gratuito, não tem, assim, aquela coisa que a gente espera que tenha, sabe? Então, o repertório Enem, eu tô usando ele gratuito também, mas eu tô usando muitas questões que eles liberam, muito simulado que eles liberam no mês. E, inclusive, eu preciso terminar um simulado. Eu já tô fazendo simulado e corrigindo, mas foi segunda-feira, eu estudei, tá? Eu estudei tanto no meu horário vago do trabalho, quanto quando eu cheguei em casa, eu fui estudar. Então, assim, deu tempo, assim, de fazer muita coisa. Eu tava fazendo um simulado. Na verdade, eu passei, assim, o tempo que eu tinha pra estudar ontem fazendo simulado, entendeu? Então, assim, tem coisas que eu preciso rever. E, graças a Deus, o repertório Enem, ele solta um cronograma que é muito bom. Eles soltaram o cronograma de 5 meses e soltaram o cronograma de 6 meses, tá? 6 meses, início de maio, e de 5 meses, início de junho. E eu iniciei há muito tempo, mas eu tinha pausado os meus estudos e eu tava muito assim, sem ter um rumo. Mas enfim, agora eu tô começando a estudar. Eu comecei a estudar, iniciei tudo mês passado. Então, o cronograma de junho eu coloquei para o mês passado. Então, tá em uma bagunça, sabe? Mas assim, eu tô gostando muito do jeito que eu tô fazendo. E bora olhar o conteúdo que eu preciso rever. Vi agora, eu tenho estrutura do átomo para poder ver, tabela periódica, ligações químicas, elementos do clima, fatores climáticos e climas do Brasil. Esse sobre elementos do clima, fatores climáticos, eu comecei a estudar aqui em geografia. E eu não sei se eu tinha terminado, vou até dar uma olhada, porque eu foco tanto. Não, na verdade, eu comecei aqui, ó, mas eu não terminei, então a gente vai dar uma olhada aí. Estrutura do átomo, eu não sei se eu não vi, na verdade, ainda. Eu vi conteúdo, eu estudei conteúdo falando sobre rasamente o átomo, mas ainda não comecei. Tabela periódica também não, e ligações químicas também não. Então eu vou dar uma olhada aqui para poder começar. E, na verdade, química eu já comecei a estudar. Eu tava estudando as classificações das matérias e tava estudando estado da matéria, né, propriedades da matéria. Então, assim, eu tava fazendo muito. Não é novidade nenhuma, né? Química é bem chatinho. Mas, sabe, tipo, aqueles desenhos, assim, né? A estrutura de alguma coisa, a estrutura química, eu tenho, assim, muita dificuldade de identificar. Então, eu tava vendo que quando tem uns tracinhos aqui, ó, quando tem esses tracinhos aqui, ó, dentro da estrutura, eles são átomos. Então, eu não sabia, entendeu? Vou realmente me aprofundar muito melhor nisso do que eu estou, assim, aprofundada, porque é uma dificuldadezinha. Então, eu vou voltar a estudar a estrutura do átomo. Eu não tô podendo ter acesso às videoaulas do cronograma, mas tá dando assim pra realmente ver, pesquisar, enfim, tá me ajudando. Eu tô usando muito esse caderno aqui pra poder fazer. Ela vai dar um caderno de erros, mas como esse aqui é bem mais leve, eu uso ele pra tudo mesmo. Por exemplo, eu tava usando aqui também pra fazer tanto a questão do simulado
quanto a anotações de matemática. Eu estava estudando ontem cartografia e projeções, né? No caso, escala. Detesto escala, eu estava estudando, tá? Então, enfim. Mas antes de começar a mostrar pra vocês aliás, de começar a estudar, vou mostrar pra vocês rapidamente o site do Repertório Enem. Aí aqui tem o cronograma de 6 meses, o cronograma de 5 meses. Aí eu aperto aqui, aí começa de junho, tá? Aí tem aqui todos os dias da semana. Como eu tô na segunda semana, no dia 2, aí tem todo o cronograma de conteúdo dos dias, tá? Aí tem aqui as questões também. Tô amando. Aí a gente pode filtrar, aí tem disciplina, conteúdos, tópicos, enfim, a gente pode mudar, filtrar e começar a responder. Aí a gente pode aqui colocar a gradação, aí diz aqui que errou e tem aqui comentários e o gabarito comentado. Então, assim, para resumir, realmente é uma plataforma muito boa, até para quem tem acesso gratuito, quanto melhor ainda para quem tem o acesso livre, né? Para quem paga, geralmente. Mas enfim, bora lá. Eu quero pausar umas 8h30 para poder tomar um café, porque eu ainda não comi nada, agora pela parte da noite. E enfim, agora são 8h03 e eu vou fazer aqui e depois eu volto. Agora, eu queria começar mostrando para você essa animação. Ela traz um pouco do que seria o átomo, o modelo atômico forte, em termos coloridos. Então você tem aí, nessa região central, constituída por essas bolinhas vermelhas que representam os prótons e as bolinhas azuis que representam os nêutrons. Esse núcleo, ele não está em escala, ele seria muito menor do tamanho do átomo. Esse núcleo ele tem um certo grau de vibração, porém as partículas elas não saem dessa região central, elas ficam vibrando. Ao redor do núcleo, a gente tem para ele a bolinha zero. Esse zero tem a ver com a cara. Enfim, vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Eu desci pra tomar um café, eu comi tapioca. Gente, eu tava com tanta fome que eu nem sabia. Eu comi 2 tapiocas, entendeu? E ainda comi um pedacinho de brownie, mas foi bem pouquinho, com um cafezinho. E depois eu subi pra voltar aos estudos. Foi bem rapidinho, acho que demorou uns 15 minutinhos lá embaixo. Enfim, e voltei a estudar, então eu já comi. Eu nem gravei porque meu celular tava carregando. Então, nem precisou, assim, tipo, descer. Foi tão rápido que nem liguei. Enfim, voltei agora e eu terminei o conteúdo da estrutura do átomo. Então, eu vou agora pra tabela periódica. E depois, quando terminar, eu acho que eu não vou conseguir. Não, na verdade, eu vou conseguir fazer a tabela periódica e ligações químicas. Já sobre os elementos do clima e os outros assuntos, eu vou só dar uma revisada para o outro dia, porque não dá para fazer tudo hoje, sabe? E pelo menos é o que eu tô sentindo. Eu quero pelo menos terminar o conteúdo hoje e já correr para fazer a atividade e terminar o simulado de matemática. Gente, eu tava aqui pesquisando sobre a tabela periódica e, na verdade, eu decidi anotar aqui os 8 tópicos da tabela periódica, porque eu não tenho impressora aqui em casa, mas eu quero muito mesmo. Pelo menos... Meu Deus, cadê aqui as minhas folhas? Eu quero pelo menos tentar pegar um papel, sabe? E imprimir pra conseguir colar aqui na parede. Enfim, é isso que eu quero fazer, porque ajuda muito mesmo. Pra realmente, assim, em questões de eu precisar fazer uma questão, assim, entendeu? E eu ir me familiarizando. Porque eu coloquei aqui o resumo e, tipo assim, tem os períodos, tem a família, metais, não metais, raios atômicos, eletronegatividade, gases, halogênios e alcalinos. Então, assim, eu preciso realmente pegar essa parte e começar a estudar. E, então, assim, a tabela periódica não é algo tão a fundo, entendeu? Que eu vou entrar agora, porque eu realmente quero pegar realmente a tabela
e imprimir. Eu vou pegar na internet e vou imprimir e vou colar aqui. E eu vou tirar um dia só para poder estudar sobre a tabela periódica. Coloquei aqui as questões, eu filtrei, na verdade, e aí a gente já tem essa primeira questão, que tá falando aqui sobre a mudança climática, e eu vou responder e daqui a pouco eu volto. Na verdade, eu vou responder com você. Tem gráficos aqui, e eu tinha mostrado aqui pra vocês no início, tá tendo uma variação, né? A primeira tá tendo o aquecimento global, e ela tem uma variação de muito quente para muito fria. Então, assim, a gente tem regiões do mundo onde é muito quente, outras regiões que são mais frias, né? A gente tem... Eu acabei de estudar isso aqui e eu vou até, inclusive, anotar aqui no lado pra ver se eu consigo responder pelo menos essa aqui, tá? Vamos tentar. Gente, coloquei o celular aqui pra gente poder conversar melhor. Mas bora lá. Eu acertei 4 questões de 5, tá? E errei uma apenas. Eu coloquei questões fáceis e questões médias, né? Mas bora lá, tem uma aqui muito interessante. Ela tá falando assim, da concentração de gás carbônico por queimadas entre a África e o Brasil, em 30 de agosto de 2019. Ela mostra aqui um gráfico, né? E ela tá mostrando as temperaturas, enfim. E ela perguntou o seguinte: a dispersão espacial do problema ambiental representado na imagem de satélite é explicada pela seguinte característica geográfica. Aí, a letra A, amplitude das temperaturas médias, homogeneidade da insolação anual, ocorrência de chuvas de relevo, circulação de massas de ar, ausência de frentes frias. Aí a gente tem aqui um gráfico que ele mostra tanto da parte fria até a parte mais quente. E aí a gente teve muitas queimadas, né? Então, ou seja, tava muito, muito, muito quente. E quando tá muito quente, a gente tem o quê? Circulação de massa de ar. Acertei também. É uma questão média, tá? Questão média essa daqui. Essa outra questão aqui, ela tá... Na verdade, se eu for falar pra vocês que eu respondi muitas questões de climas, não, porque eu filtrei aqui e não tava aparecendo. Aí eu fui colocando outras, enfim. Enfim, eu consegui responder, tá? Eu fui muito bem em geografia. Tô muito, 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 muito feliz. Que bom que quando eu acerto, aumenta, né? Então, assim, eu tô muito feliz. Eu tive até agora 27 acertos, né? Então, assim, eu tô muito, muito, muito feliz em questão desses acertos de geografia, tá? Porque, olha, eu sou péssima também. Eu prefiro, tipo, português, biologia, até matemática eu prefiro do que essas outras matérias. Mas sabe o que é bom? É que, realmente, assim, eu tô percebendo que quando a gente vai aprendendo, a gente acaba gostando de tudo, entendeu? Mesmo que não tenha aquela facilidade toda da gente... aprender certo conteúdo, né? Até porque matemática não é fácil, química não é fácil, a gente também tem física que também não é nada fácil. Então, assim, quando a gente vai aprendendo, que a gente vai entendendo certas coisas, né? A gente vai percebendo que é muito gostoso de estudar certos conteúdos e certas matérias também, né? Enfim, gente, esse foi o Study Vlog de hoje. Eu estou, assim, muito contente de estar aprendendo cada coisa nova. Coisas que, assim, não se passava na minha cabeça. Que ano passado eu tive muita dor de cabeça para resolver questões, mas esse ano eu não tô tendo. E, assim, eu espero que seja um ano muito diferente, tá? Não quero, assim, chegar e passar, mas eu quero, pelo menos, ter uma evolução de nota. Depois eu vou dar uma olhada no caderno do ano passado, do Enem. Eu não fiz isso até agora, né? Eu fiz a prova, fechei o caderno e guardei. E eu não peguei, não olhei nada, mas eu pretendo, sim, tirar um mês aí pra refazer
as questões e ver se realmente, assim, eu tô evoluindo ou não, sabe? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse story vlog e até a próxima.